Vou começar com o caso clínico, pessoal. E aí, fiquem à vontade para tentar já ir raciocinando, interagindo. Vocês vão ver que as doenças reumatológicas, principalmente as autossistêmicas, têm muita correlação com as outras especialidades, né? De uma forma para a gente revisar um pouquinho. Então, começa, isso é um caso real que a gente avaliou. Então, um homem de 23 anos, ele relata o aparecimento de lesões públicas e menos inferiores. 3 semanas depois, ele inicia um quadro de tosse, dispneia pequenos esforços, levando a procurar uma emergência. Um raio-x de tórax demonstra um infiltrado albumonoso lateral, sendo decidido pelo seu internamento. Até então, alguma coisa nessa história aponta para alguma coisa específica, pessoal? O que vocês acham? As lesões purpúricas, que aponta? O que isso aí sugere para vocês? É o quê? Certo. Obrigatoriamente, pode ser uma vasculite também, né? Uma vasculite de vaso grande, médio, pequeno calibre, tá bom? Principalmente se tiver uma característica no exame físico. Isso aí é qualquer lesão purpúrica, mas que pode ser como sangramento, né? Como estou ser palmável, isso, né? Porque o que caracteriza a lesão purpúrica, ela não desaparece a vista de pressão. Se ela tiver um relevo, aponta provavelmente para alguma doença na pele estrutural e não só para um problema de hemostasia, tá bom? Mas até então um quadro inespecífico. E aí nos exames laboratoriais a gente tinha uma hemoglobina de 8,4, leucócito de 11.300, né? Plaqueta 165.000, VHS de 110, proteína C reativa de 11 mg por decilitro, ureia de 110, um creatinina de 2,8, um sumário de urina com hemoglobina 3 cruzes, proteína 3 cruzes, leucócito 1 cruz, negativo, numerosas hemácias, com presenças de acantócitos e cilindros granulosos, proteína de 24 horas e 2,1 grama. E aí, pessoal, com esse exame, o que já dá para dizer? Vocês acham? Que tipo de acometimento renal? Que tipo? Que estrutura do rim deve estar acometido? O glomérulo, né? Dá para dizer que é inflamação, que é alguma inflamação no glomérulo? Vocês acham que sim? Sim, né? O que sugere essa inflamação no glomérulo? É o quê? Nós não obrigatoriamente, né? Mas tem uma chave aí que é bem sugestiva. Proteinúria que dá com proteína acima de 2 gramas já sugere, né, uma origem glomerular. E outro achado da sedimentoscopia, do sumário de urina. Esses acantócitos, né, que são hemácias dismórficas. Então, praticamente crava que você tem uma glomerulonefrite. Tá bom? Então, já com sumário de urina, né, e esses outros achados, né, a proteína de 24 horas, já aponta para o envolvimento aí multissistêmico, né? Tinha a pele, agora aparece o rim, tinha esse infiltrado algodonoso no raio-x, certo? E aí, na sequência, o médico normal, anticar com vidro fosco difuso, as consolidações. E aí, foi pedido esses exames, pessoal. As culturas, né? Vocês estão familiarizados já com esse exame chamado de ANCA, né? Pronto. Então aqui, ANCA quer dizer anticorpo contra um antígeno específico do neutrófilo, né? Mais precisamente do lisossoma do neutrófilo. E quando é que você vai atrás do ANCA? Quando você está atrás de algum tipo de vasculite sistêmica, né? Que é a vasculite associada ao ANCA. E aí tem 2 maneiras de você detectar esses anticorpos. Um é você pedindo diretamente um anticorpo, você vai pedir por ELISA, por exemplo, você vai pedir que as 2 estruturas que vão ser o antígeno desses anticorpos, pessoal,
ser a mieloperoxidase, tá certo? São as duas estruturas, os dois antígenos de quais esses anticorpos vão ser alvo. É a mieloperoxidase e a proteinase 3. Então você vai ter um anticorpo anti-mieloperoxidase ou antiproteinase 3. Outra maneira que é mais barata, por isso que é tão pedida, né, é você pedir um ANCA por outro método, que é a imunofluorescência indireta. Se o paciente tiver esse anticorpo anti-mieloperoxidase, esse padrão de ANCA vai ser o PANCA. Né? Se tiver o antiproteinase 3, vai ser o CANCA. Então, normalmente, quando a gente suspeita de uma vasculite associada ao ANCA, a gente pede o ANCA pelos dois métodos. A gente pede o ELISA, especificamente o anticorpo antiproteinase 3 e anti-mieloperoxidase, e pede o ANCA por imunofluorescência, que vai ser o PANCA ou CANCA, tá bom? Normalmente o paciente vai ter anti-mieloperoxidase com PANCA e CANCA com antiproteinase 3. Esse outro anticorpo aqui é o anticorpo antimembrana basal glomerular, né, que está associado àquela doença ou síndrome de Goodpasture, que é o nome antigo, tá bom? Como o nome diz, vai agredir a membrana basal que está tanto no glomérulo como no alvéolo também, tá certo? No alvéolo pulmonar. O FAN, você já sabe. E aí foi pedido, ainda não tinha esses resultados, os exames demoram um pouco, né? E aí o paciente deteriorou rapidamente, com necessidade de transferência para a UTI, sendo intubado, além de iniciar noradrenalina e hemodiálise. Certo? E aqui, pessoal, a gente já tem evidência, praticamente assim, já dá para dizer que esse paciente tem uma síndrome pulmão-rim. Né? Eu vou detalhar um pouquinho mais na frente, mas síndrome pulmão-rim, no sentido mais restrito, e é o que realmente nos interessa, é quando o paciente com vasculite sistêmica de pequenos vasos, ele desenvolve uma capilarite pulmonar e uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, tá bom? Então a gente já tinha, por esses exames, já tinha, em maior ou menor grau, já tinha uma suspeita, já dá para cravar que esse paciente tinha uma síndrome pulmão-rim, tá certo? Talvez não de uma forma conclusiva, total, mas o problema é que nesse tipo de manifestação, pessoal, é realmente uma emergência reumatológica. Se você demorar para começar o tratamento, esse paciente não vai ter a menor chance, ainda mais uma apresentação grave como essa. Então, se você já tem indícios bem fortes que esse paciente tem uma síndrome pulmão-rim, você já tem que começar o tratamento. Né? O tratamento é fazer imunossupressão violenta. Isso independente da causa da síndrome pulmão-rim. Então, você vai começar a meter o prednisolona, que foi feito 500 mg, pode fazer 500 a 1 grama, seguida da prednisona oral, esse imunossupressor, que é bem potente, a ciclofosfamida. E como a gente sempre fica com medo desse paciente ter alguma infecção concomitante, né, a gente muitas vezes faz isso. Cobre com antibiótico dentro do espectro, vai aqui ter infecção concomitante, né, mas não é uma coisa obrigatória. E aí, para confirmar a capilarite pulmonar, normalmente a gente vai atrás de indícios mais fortes de hemorragia pulmonar, né? Porque até então os exames de imagem, como eu vou mostrar para vocês mais na frente, são relativamente inespecíficos. Então ele fez uma broncoscopia, já estava entubado, não tinha condição clínica de fazer a broncoscopia, que evidenciou a presença de sangue vivo, né? Então tinha realmente essa hemorragia alveolar, e fez a cultura, que a cultura foi negativa, também já estava com antibiótico. E aí saíram os exames, pessoal, e deu aqueles, né, deu realmente um ANCA positivo, mais precisamente a antiproteinase 3, né, por ELISA, e quando você faz a imunofluorescência desse padrão de CANCA, tá bom? E aí confirmou que ele tinha realmente uma vasculite associada ao ANCA como causa dessa síndrome pulmonar. E aí, como ele não vinha melhorando tanto, né, e pela gravidade, a gente começou essas sessões de plasmaféreses. Que é, para resumir, pessoal, de forma assim, mais simples, é como se fosse uma diálise, só que você tira também anticorpo, tira outras proteínas que normalmente não saem na diálise, tá bom? É feito em outras situações também com outras indicações. Né? Nesse caso específico, quando você está pensando em doença autoimune, é principalmente para tirar anticorpo circulante. Certo? E aí teve uma melhora lenta, né? Esse paciente passou um mês na UTI, ele ficou gravíssimo, só ficou com FiO2 de 100%, ficou droga vasoativa em dose alta, né? Mas foi melhorando, e eventualmente entrou em remissão.
né, foi estufado, mas o rim ele não recuperou, né, ele ficou realmente com o rim, né, terminal, tá certo? Dando a ideia da intensidade desse processo autoimune. Ele permaneceu no diálise, até hoje eu vejo ele no ambulatório, né? Terminou a fase de indução ciclofosfamida, está usando azathioprina e está aguardando o transplante renal, ele está na fila do transplante. Bom, mas nunca mais teve recidiva da doença. E aí, pessoal, antes de entrar um pouquinho na síndrome pulmonar, que, como eu já falei, nada mais é que essa associação, né, de hemorragia pulmonar e glomerulonefrite rapidamente progressiva, decorrente de uma vasculite sistêmica pelos vasos, relembrar um pouquinho para vocês o que é uma vasculite, né? Vasculite, você tem que ter inflamação na parede do vaso, tá certo? Quando você fala de vasculite sistêmica, é porque, por exemplo, se você tem só uma glomerulonefrite, lembrar, glomerulonefrite é inflamação no capilar glomerular, então é uma vasculite. Só que se só tem só glomerulonefrite, não é uma vasculite sistêmica, é uma vasculite órgão específica, né? No caso das sistêmicas, não, vai pegar mais um órgão, tá certo? Às vezes vários órgãos. E isso é interessante porque a gente fica pensando, não, vasculite que a gente também tende a classificar dependendo do tamanho do vaso acometido. Vai pensar, que grandes vasos é mais grave do que pequenos vasos. Não, tem muito mais pequeno vaso no organismo. Então, quando você tem uma vasculite sistêmica de pequenos vasos, normalmente é mais grave do que uma de médio e grandes vasos, com muito mais órgãos acometidos, tá bom? E aí, é um diagnóstico difícil, porque a gente vai já falar um pouco, mas quando você fala vasculite, você não quer dizer muita coisa, né? Porque você tem vasculite sistêmica primária, né? Que eu vou entrar um pouquinho na classificação. Você tem secundária, por exemplo, a lúpus, esse comumento da vasculite, simples infecções podem dar vasculite, endocardite da vasculite, né? Então você pode ter secundárias a várias causas. Medicamentos podem dar uma vasculite secundária, e claro, por essa multitude de órgãos acometidos e de manifestações diferentes, o diagnóstico diferencial é amplo também, é dificuldade, né? E manifestações, principalmente a síndrome pulmonar, são o que a gente chama de emergência, ou seja, se você não suspeita e começa um tratamento rapidamente, o paciente pode não ter a menor chance, né? Então realmente potencialmente letal. Então, só relembrando, você tem essa classificação aqui das vasculites primárias, ou seja, você não tem nenhuma outra doença por trás. Então, você tem, a foto dessa aula vai ser as vasculites de pequenos vasos, tá certo? Principalmente as que cursam por pulmonar. E aí, lembrando, só para lembrar, isso é importante, cara, residência, né, que as vasculites de grandes vasos têm arterite itacaia, que são as vasculites que vão pegar a aorta, que é o nosso maior vaso, e os ramos principais da aorta, tá certo? Predominantemente, porque não significa que a de grande vaso só pega grande vaso, mas predomina o envolvimento de grandes vasos. Pode pegar vaso de médio calibre também, tá certo? Esse esquema está bem bonitinho. E aí tem as de médios vasos, nesse caso que só dá em criança, a proteína nodosa, e aí as de pequenos vasos são várias, né? E aí você tem desde as vasculites associadas ao ANCA, que são 3, que é a colangite microscópica, a granulomatose com colangite, a granulomatose eosinophílica com colangite. Tem que essa pode até pegar vaso de médio calibre também, né? Então aqui você tem vaso já de médio calibre, e aqui você tem o capilar, né? Que é praticamente o menor vaso que a gente tem, que no caso, por exemplo, a doença do anticorpo da membrana antimembrana basal glomerular é a única estrutura acometida, porque é um anticorpo diretamente contra a estrutura do capilar glomerular, mas você pode pegar arteríola também, você pode pegar, né, artérias pequenas, tem várias, né? Tem vasculite por criolaminomia, vasculite por IgA, tá bom? Isso são as primárias, pessoal. Lembrando que você pode ter uma vasculite secundária, como eu falei. Então, uma doença que classicamente cursa com vasculite é o lúpus, né? Cursa com glomerulonefrite, cursa com vasculite cutânea, vai formar púrpura palpável, tá bom? Mas também a artrite reumatoide, pode dar vasculite, síndrome de Sjögren. Medicamentos, né? A gente já teve lá no ambulatório, acho que hidralazina, anticonvulsivantes, propiltiracil,
né? Vários medicamentos que podem cursar com vasculite secundária, tá bom? Infecção, lembrar de endocardite e lembrar do vírus C, que pode levar a uma vasculite crioglobulinêmica, a principal causa, tá bom? E aí, pessoal, vamos tentar ser o mais prático possível, né? Vamos até separar, vamos primeiro lidar com a questão da hemorragia pulmonar. Quando é que você vai suspeitar? Os sintomas são bem específicos, tá certo? Então, são os primeiros hemoptise, que nem sempre está presente, até na minoria dos casos, e febre, tá certo? Geralmente uma evolução aguda, igual ao do nosso paciente, mas pode ser mais insidiosa. E a anemia vai depender do grau de sangramento pulmonar, né? Do grau de capilarite, de hemorragia pulmonar. Vocês estão vendo aqui o raio-x, pessoal? Como ainda é específico, né? Assim, aqui poderia ser um raio-x de um paciente com ICC avançado, né? Embora você esperaria talvez outros achados de cardiomagalia e tudo. Poderia ser de um pulmão de SARA, né? Ou várias infecções, assim como na tomografia. Tá bom? Então, não é um achado, é um achado. Normalmente você tem esses achados, importante que seja os dois pulmões acometidos. Se você tem filtrado só no pulmão, não tem uma capilarite pulmonar, um processo autoimune que vai acometer o capilar pulmonar só de um pulmão. Pode até ser um pulmão um pouco mais intenso do que o outro, mas tem que ser bilateral. Mas até isso aqui, pessoal, é relativamente inespecífico, tá bom? Mas é um exame fundamental para você prosseguir a investigação. Uma forma de você documentar realmente que o que está causando esse infiltrado é a hemorragia pulmonar é a broncoscopia, como foi feito no nosso caso, que vai ser o sangue vivo. Se o paciente estiver sangrando naquele momento, né, você faz a broncoscopia, você vê o sangue vivo. Ou se não está sangrando naquele momento, no lavado, você pode ver, na verdade, macrófagos com produtos de degradação das hemácias, como a hemosiderina. Então, isso já indica que o paciente teve um sangramento. Tá bom? É interessante o lavado também nesse contexto de diagnóstico diferencial, de colher culturas e tal. E assim, confirmar mesmo seria a biópsia pulmonar, né? Essa veria essa capilarite. Problema, um procedimento muito complicado num paciente que já está tendo hemorragia pulmonar. Não adianta aquela biópsia de transbrônquica, a sensibilidade é muito baixa, você teria que fazer aberto por trocoscopia, né? Independente da causa, vai dar uma capilarite, então não vai ajudar a definir qual é exatamente a vasculite sistêmica que está causando essa sintonia, tá bom? Então normalmente a gente não faz. Já em relação ao quadro renal, é aquele quadro de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Cansado de ver na nefrologia, né? Então você pode ter oliguria, hematura hematroscópica, edema, hipertensão, que são específicos, nem sempre estão presentes. O aumento da creatinina vai depender da intensidade, né, do quadro. E o sumabiurina clássico é que você tem hematura e proteinúria, tá bom? Se tiver cilindros de hemácias dismórficas, principalmente cilindro hemático, aí já fica altamente específico de uma glomerulonefrite, mas a sensibilidade é baixa, então o fato de não ter, não afasta. E quando você quantifica a proteinúria, geralmente vai dar uma proteinúria acima de 2 gramas, né, mostrando realmente que a estrutura desse rim que está sendo acometido é o glomérulo, tá bom? E aí com isso aqui, você já disse que tem uma síndrome no rim. E para que vai ser interessante a biópsia, pessoal? Para confirmar, claro, né, que normalmente é uma glomerulonefrite com crescentes, que é um fator histológico de gravidade, a presença desses crescentes. E aí, diferente da biópsia pulmonar, na biópsia renal você faz a imunofluorescência. Então você consegue saber se, por exemplo, se tem pouca imunoglobulina, né? Isso aqui é aquele famoso padrão pulso imune, que está associado às vasculites associadas ao ANCA. Se tem depósitos lineares de imunoglobulinas, é a doença do anticorpo antimembrana basal glomerular. E se tem depósitos granulares de imunoglobulinas, é o lúpus ou a crioglobulinemia. Tá certo? Tem mais que estão associados. Então, se puder biopsiar, esse paciente ele ficou muito grave, pessoal.
Então a gente não teve com bioxal ruim, rapidamente ele perdeu o rim também. Então, se for possível, né? Se for possível, a gente prioriza o bioxal ruim. Só lembrando, como eu falei, um diagnóstico diferencial, que você não deve deixar passar, né? Sepse grave. Né? Isso é importante, pessoal, uma dessa, porque assim, é impressionante como a gente vê, a gente recebe às vezes muito paciente de UPA, tudo é sepse. Então, o paciente está com insuficiência renal, infiltrado pulmonar, sepse, tudo é sepse, né? E nem tudo é sepse. Né? E aí, por exemplo, o sepse não dá no sumário de urina sugerindo um glomerulonefrite, né? Tá certo? Então, se você já tem um sumário de urina, e melhor ainda, pelo menos uma relação proteína-creatinina, você já vê, ó, tem uma proteína aumentada. Sepse, a nefropatia a insuficiência renal aguda pela sepse normalmente não é por glomerulonefrite, tá certo? E aí sempre coleta culturas, mas pensando que pode ter uma infecção junto, né? Às vezes a gente faz até o que a gente sempre diz, né? Que começa até antibiótico na dúvida junto, mas trata a doença de base, senão o paciente não tem a menor chance. Endocardite, pessoal. Endocardite pode dar dor pelos membros inferiores, pode eventualmente ter uma lesão valvar grave que está cursando com edema agudo cardiogênico, né? Pode dar glomerulonefrite. Claro, normalmente vai ter um sopro, mas na dúvida a gente sempre pede com o eco também, vai aqui, mas normalmente a pista vai ser o sopro. Ou seja, o paciente com sintoma, você tem que examinar ele bem direitinho, né? Tem que ver se não tem um sopro, se não tem uma urgência jugular, né? Uma doença que é um diagnóstico diferencial importante, pessoal, é a leptospirose, né? Tem aquela fase icterohemorrágica, você pode ter insuficiência renal e hemorragia pulmonar. Como é que eu trouxe aqui, não é o caso de eu falar longamente sobre isso, mas eu trouxe principalmente a maneira de você diagnosticar, ou pelo menos suspeitar um paciente com uma pneumonia. Então, epidemiologia, né? Ver aquela história de contato com água, com urina de rato, né? Principalmente, embora nem sempre tenha, mas quase sempre, pessoal, o paciente que entra nessa fase hemorrágica, ele tem mialgia, ele tem aquela fase de mialgia intensa, cometendo principalmente a panturrilha, e aí, consequentemente, com um aumento de CPK, icterícia e plaquetopenia. Então, você vai suspeitar, principalmente quando tem mialgia com aumento de CPK, que normalmente você não vê isso nas causas autoimunes sistêmicas, não infecciosas, tá certo? Então, aqui são doenças que podem simular uma simpulmonia, mas não é simpulmonia, porque eu estou usando a definição restrita, simpulmonia com hemorragia pulmonar glomerulonefrite rapidamente progressiva devido a uma vasculite sistêmica de pequenos vasos, tá certo? Mas entra no diagnóstico diferencial. Essa aqui a gente não tem aqui no Nordeste, é a antivirose. A gente tem mais no Sudeste e no Sul. E aí, uma porcentagem menor dos pacientes pode evoluir com essa fase cardiopulmonar, que aí tem essa epidemiologia, né? Mas, por exemplo, se é um paciente que recentemente teve no Sul, Sudeste, você pode estar pensando, principalmente se vier com trombocitopenia, com hemoconcentração, se tem claramente, você faz tem sinais de miocardipatia, tá certo? E tem uma que entra também, que é a crise renal esclerodérmica. Mas já dando spoiler, eu vou falar um pouco mais na frente para vocês. É uma manifestação da esclerose sistêmica que cursa com hipertensão maligna e aí pode ter envolvimento de vários órgãos, tá bom? E aí, pessoal, qual é a causa dessa simpulmonia? Então, você já parte do pressuposto que a maioria dos casos está associada a uma vasculite associada à lâmpada, né? Então, mais de 50% das etiologias da etiologia é a vasculite associada à lâmpada. E aí a gente tem aqueles três tipos, né? Vou até detalhar um pouquinho mais para frente. Eu coloquei aqui uma forma assim resumida para vocês, porque assim, pode ter várias apresentações, né? Mas eu coloquei realmente o que é mais comum e que ajuda muito a diferenciar uma vasculite associada à lâmpada da outra. Então, no caso específico da granulomatose com polangerite, o tipo de ANCA é o C-ANCA/antiproteinase 3, né? Gosta muito de acometer as vias aéreas superiores, então seios paranasais, ouvido médio, traqueia, laringe, tá
bom? Além do hemorragia pulmonar, pode causar lesões cavitárias. Um dos primeiros pacientes que a gente acompanhou com granulomatose colangite estava internado no São José com uma cavitação pulmonar, fazendo antibiótico, escultura tudo dando negativa, afastado do TB. E aí começaram a ver que tinha uma doença sistêmica e encaminharam para a gente, era uma vasculite, era um granulomatose com colangite. A colangite, se você biopsiar, normalmente tem granuloma, daí a história do termo granulomatose com colangite. Já na colangite microscópica, o tipo de ANCA é o P-ANCA, com antiperoxidase, e diferente da granulomatose com colangite, você não tem envolvimento de via aérea superior nem granuloma, tá bom? A granulomatose eosinofilia com colangite é mais rara, tá certo? Dá menos síndrome pulmonar, mas pode dar. E a maneira clínica geralmente é o P-ANCA, né, com antiperoxidase. E o que chama a atenção é essas manifestações atópicas, né? O paciente vai ter pelo menos uma delas, né? Asma, rinite alérgica e ou cólicos nasais. Junto com a maioria também vai ter uma eosinofilia expressiva, tá bom? Então aqui eu trouxe principalmente os aspectos que ajudam a diferenciar uma das outras. Todas elas podem cursar com síndrome rim. A que mais causa é a colangite microscópica, mas todas podem, certo? A doença do anticorpo antimembrana basal glomerular, que é muito conhecida como síndrome ou doença do Budapest, a gente evita esse nome, né? Hoje em dia a gente prefere chamar a doença do anticorpo antimembrana basal glomerular. É uma porcentagem menor, uma doença mais rara, mais significativa das síndromes rins. Você detecta esse anticorpo no sangue, vocês lembram lá no caso que a gente pediu esse anticorpo no sangue, veio negativo. E como é um anticorpo que só age diretamente na membrana basal, tanto do capilar glomerular como do capilar alveolar, só vai acometer o pulmão ou o rim. Então, por exemplo, não é para acometer pele, não é para acometer outros tecidos, tá certo? É uma vasculite que só acomete o rim e o pulmão ou cada um isoladamente, pode ocorrer também. E aí, pessoal, só para... vocês já tiveram um pouquinho de aula sobre isso. O lúpus, né, pode dar, é a terceira causa, os 10% das síndromes podem ser causadas pelo lúpus. A SAF, quando você tem envolvimento de trombose microvascular, pessoal, essa trombose microvascular pode acometer tanto os capilares glomerulares quanto os capilares alveolares. E a gente já sabe que essa trombose, a nível microvascular, ela causa inflamação. Então a gente vai até falar um pouquinho mais na frente, é um pouco diferente o tratamento da SAF clássica quando a SAF tem envolvimento microvascular. Mas é causa bem mais rara, tá bom? Crioglobulinemia também não gosta muito de pegar o rim, gosta muito de pegar não gosta muito de pegar o pulmão, gosta muito de pegar o rim. Então normalmente dá só glomerulonefrite, mas excepcionalmente pode dar síndrome no rim. Vasculite por IgA, mesma coisa. E medicamentos, aqueles que eu falei, né? Pode induzir a presença de ANCA. Você detecta, inclusive, ANCA em paciente que usou cocaína, hidravazina, o próprio tiracilo. E por isso, às vezes, o paciente nem está tomando aquele medicamento no momento. Você tem que sempre perguntar os medicamentos que ele usou, principalmente nos últimos 6 meses. Tá certo? E aqui, pessoal, tentei fazer, como é um assunto complexo, eu tentei fazer um resumo só para vocês, aspectos bem práticos, né? Então, claro, você vai suspeitar por exames bem simples. História, exame físico, raio-x de tórax, sumário de urina já vai ser importantíssimo. Muitas vezes a maior pista vai ser no sumário de urina, né? E aí, em seguida, se puder fazer uma broncoscopia, ótimo, né? Essa questão do diagnóstico diferencial, por exemplo, leptospirose, se tiver mialgia, se tiver CPK elevado, se tiver icterícia, pega a sorologia para leptospirose, tá bom? Antivírus também depende desse contexto, né? Não precisa pedir para todo mundo. Eu acho interessante pedir para todo mundo, mas principalmente quem estiver solto, pensando em endocardite, né? Mas para todo mundo, pessoal, você vai pedir ANCA, antimembrana basal glomerular e FAM, tá certo? Que são as 3 principais causas. Aqui já realmente já ajudando até a definir a causa junto com a biópsia renal, né? Se tiver condição clínica.
Outros exames, como eu falei que é bem mais raro, vai depender do contexto clínico. Então você não vai precisar de hemoglobina para todo mundo, anticorpo antifosfórico para todo mundo. Tá bom? E aí, pessoal, independente da causa, isso é interessante. É claro, às vezes é difícil você na emergência, muitas vezes, no caso, você dá diagnóstico de tratando. Mas se você não suspeitar e tentar ver se alguém mais experiente, né, nessas doenças, pode ter realmente esse paciente que tem a menor chance. Então, o seu papel é até de conhecer a doença para pelo menos suspeitar, né? E aí, a imunossupressão é bem violenta, né? Você faz curso de corticoide, você faz um imunossupressor potente, que pode eventualmente ser substituído pelo rituximab, tá bom? Principalmente se for uma vasculite associada ao ANCA. Plasmaferese, se o paciente tiver esse anticorpo, é obrigatório fazer em todos os casos, senão o paciente não melhora, você tem que tirar esse anticorpo. Já nas vasculites associadas ao ANCA e do lúpus, não é obrigado fazer em todo caso. Você pode fazer se o paciente não está originalmente melhorando, né? Doença gravíssima, então frequentemente, nem seja transitoriamente, o paciente precisa ser entubado e colocado em hemodiálise, né? Que eventualmente pode sair depois, né? O nosso, infelizmente, na hemodiálise ele não saiu. Lembrar também que às vezes no lúpus, pessoal, e até na vasculite associada ao ANCA, é mais comum você ter só a glomerulonefrite rapidamente progressiva do que ter a síndrome no rim, né? E o tratamento é o mesmo. Então, lembrar que é interessante também você saber o paciente que está com hemorragia pulmonar ou glomerulonefrite rapidamente progressiva isolado, tá certo? E eventualmente pode até ocorrer na doença do anticorpo antimembrana basal glomerular também, tá certo? Dificulta um pouco mais porque se você tem só um órgão acometido, por exemplo, glomerulonefrite vai entrar até no diagnóstico diferencial as glomerulonefrites primárias também, né? Mas se você já tem um pulmão acometido com caplarite, você já sabe que é uma vasculite sistêmica. Então, só lembrando que você pode ter e o raciocínio é o mesmo, tá certo? Qual a dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram dar sintomatologia? Então vamos para o próximo caso. Então vamos para o próximo caso. Ó, uma mulher de 23 anos, ele iniciou um quadro de espinelses fossos, sendo realizado um ecocardiograma que evidenciou insuficiência mitral importante com indicação cirúrgica, sendo submetida à colocação de bioprótese mitral, certo? 6 anos depois, ela voltou a apresentar, ficou bem, né? 6 anos depois, ela voltou a apresentar espinelses fossos. Ao exame físico, apresentava colorada e com levedo racemoso nos membros inferiores sendo internada. Vocês sabem o que é levedo, pessoal? O que é? Pronto, só o levedo, inicialmente. Endilhado, né? O que exatamente representa esse endilhado? Não obrigatoriamente mais espaço, mas qual é a estrutura que você está vendo que causa esse endilhado? É a circulação venosa do subcutâneo, tá certo? E aí a diferença de levedo reticular e levedo racemoso. O reticular é uma nomenclatura que hoje em dia a gente tenta realmente deixar bem definido para não gerar tanta confusão. O reticular é aquele endilhadozinho bem formado, com círculos, né, bem irregularezinhos, que normalmente aparece em pessoas normais, sem vasculopatia, quando você expõe ao frio. Geralmente o pele bem branco, normalmente até é reversível. Depois que você aquece, ele desaparece. O nível racemoso já seria o nível patológico. Ou seja, o paciente tem uma vasculopatia, que pode ser várias, né, que está causando ou a dilatação dessa circulação venosa, ou, no caso, por exemplo, do evento arterial, esse sangue que passou para a veia está mais reduzido, né, com a hemoglobina mais reduzida, ele fica mais cianótico e aí essa circulação fica mais visível, certo? Então, o nível racemoso eu vou já mostrar uma foto, mas indica não simplesmente uma doença da pele, só indica uma vasculopatia cutânea.
vasculopatia que não obrigatoriamente vasculite, pode ser uma coisa trombótica, né, tromboembólica, tá certo? Então o diagnóstico diferencial do IV é amplo, tá bom? E aí, então tinha esse quadro, ou seja, já tinha uma manifestação de vasculopatia cutânea, tá bom? E tinha essa história de, tudo bem, nosso meio pode ser uma febre reumática, né? Mas lembrar que nem só febre reumática vai cursar com valvulopatia, mesmo no jovem. E aí, nos exames, tinha essa anemia com presença de esquizócitos e um pulso direto positivo, tá bom? Com hemoglobina de 7,9 e plaquetopenia de 38 mil. O que vocês me dizem desse exame? Já dá para cravar que é uma PTT? Isso. E autoimune também, né? Porque normalmente é uma coisa ou outra, né? Mas ela tem tanto esquizócito como tem um pulso direto positivo, né? Por exemplo, para confirmar PTT ou afastar, o que você precisaria dosar nesse paciente? É o quê? O Adams 13, né? O perfil de atividade da Adams 13. Pronto. Outras causas de microangiopatia trombótica que não PTT. Isso é importante até para vocês verem que nem toda microangiopatia trombótica tem PTT, tem um diagnóstico diferencial razoável. Vocês lembram de alguma? Ok? Síndrome hemolítica urêmica, atípica, né? O que mais? Mais alguma? Continuando aqui. Então, e aí, FAM negativo, perfil de atividade de Adams 13, 68%, isso aí afasta ou confirma PTT? Normalmente na PTT está quanto esse perfil de atividade? Vocês lembram? Não? Também está menor do que 10%, né? Então isso praticamente afasta o PTT, tá certo? Não tinha sintomas de gastrointestinal, para pensar numa chutípica, né? E aí tinha esses anticorpos antifosfolípides, né? Vocês já tinham ouvido falar desses anticorpos? Está muito presente em paciente com lúpus, mas pode estar fora do lúpus também, né? E aí ela tinha tanto o anticoagulante lúpulo positivo, como o anticardiolipina IgG, como o anti-beta-2 glicoproteína IgG. Então ela tinha dos três, né? Os três positivos. A gente vai ver que muitas vezes basta um para você dizer que já tem um estado protrombótico. Certo? Mas quando tem os três, libera um estado ainda mais protrombótico. Então tem uma certa correlação com gravidade. E aí, nesse contexto, pessoal, essa paciente até então não era acompanhada pela gente, foi a pessoa a ser acompanhada depois. Aí foi iniciada a prednisona, 1 mg por quilo, pensando muito nessa questão, não valorizaram os esquizócitos, né, mas principalmente afastar PTT e CHU, né, e também os antifosfolípidos. Só que mesmo com prednisona 1 mg por quilo, ela não melhorou nem da hemoglobina nem da plaqueta, tá certo? E depois foi pulsada com metilprednisolona e foi feita imunoglobulina humana, também sendo iniciado o rituximab, né, que é um biológico, né, um anticorpo antilinfócito B. E aí, pessoal, ela mesmo assim teve uma piora da dispneia, raio-x de tórax evidenciando também infiltrado algodonoso difuso, teve um episódio convulsivo tônico-clônico generalizado, e aí a ressonância mostrou que ela teve um AVC no lobo parietal direito, e também começou a evoluir com piora rápida dos níveis de creatinina. Está parecendo um pulmão rim também, né? Embora aqui não me lembro o sumário, como é que é. Então, nesse contexto, foi pedido um ANCA, né? Todas suspeitas de pulmão rim, você pede o ANCA, e foi negativo. Oi. Não tem. Mas você acha que SAF poderia justificar tudo isso? AVC, né? Lembrar que no SAF, vou detalhar mais na frente, você tem manifestações trombóticas macrovasculares, né? AVC, DVT, mas você pode ter envolvimento microvascular, né? Pode afetar vários órgãos. Eu já falei até com o caso de síndrome. Esse nível de
realmente é uma coisa que já fica em mente, essa questão do SAF. E aí foi iniciado o plasmaferese também, tá certo? Aí, pessoal, já foi pensando numa SAF catastrófica, tá certo? Que é, o próprio nome já diz, a manifestação muito grave da SAF, né? Que é quando, eu vou detalhar mais na frente, quando ela acomete, quando ela dá múltiplas tromboses, porque normalmente a SAF, você tem uma trombose aqui, daqui a 6 meses pode ter outra, daqui a um ano. Então, quando você tem múltiplas tromboses em curto espaço de tempo, aí você já pode muitas vezes configurar uma SAF catastrófica. E é um quadro assim gravíssimo, né? Bom, e aí foi iniciada a plasmaferese com melhora da dispneia. Até então, pessoal, esse paciente não foi anticoagulado porque estava plaquetopênico. Você não tem como anticoagular uma pessoa com meio de 50 mil plaquetas, que aí vai casar mais alto que bem, né? Então foi insistido muito na imunossupressão, né? Já tinha sido pulsado com corticoide, rituximab, globulina, e aí decidiu pela plasmaferese. E aí com a plasmaferese ela foi melhorando, a plaqueta subiu para mais de 50 mil, foi iniciado o Clexane, depois que a plaqueta subiu, né? Que é importante, ela teve AVC, né? E aí foi feito o AS junto com o Clexane, que na trombose arterial, muitas vezes você faz o Clexane mais o AS, tá bom? E aí com o INR acima de 2,6 foi suspenso o Clexane e mantido o AS e o Marevan, tá bom? E aí, pessoal, vamos relembrar, primeiro falar um pouquinho da SAF, para depois a gente entrar na SAF catastrófica, né? Então a SAF nada mais é que uma doença autoimune sistêmica, né, em que você tem anticorpos que vão levar ao estado protrombótico, tá certo? Que são esses anticorpos antifosfolípicos. E aí, você vai ter desde trombose macrovascular, que são essas que você documenta por exame de imagem, né, que são as mais comuns, né, PVP, MANTEC, no caso de leito arterial, esse é o mais comum. Há um envolvimento microvascular, que aí o exame de imagem ele não é capaz de ver essa microvasculatura. Então você vai estimar, ou às vezes pelo exame físico, então aqui eu trouxe bem bonitinho um paciente nosso com nível racemoso, então vocês estão vendo aqui esse rendilhado, né? E vocês veem que esse rendilhado não é aquele rendilhadozinho bem formado, né? O nível reticular, você vê os círculos bem bonitinhos. Aqui você vê uns círculos quebrados, um de um tamanho, outro de outro, tá bom? Isso é o famoso nível racemoso. Você vê o nível racemoso, você já diz que esse paciente tem uma vasculopatia cutânea. Você não diz a causa, porque o diagnóstico diferencial é amplo, né? Pode ser uma vasculite, pode ser um SAF, pode ser um mixomatrial que embolizou, tá bom? Mas já dá para cravar, idealmente com biópsia, mas às vezes, principalmente esses pacientes com SAF catastrófico, isso é complicado você biopsiar. Ele está plaquetopênico muitas vezes, ele está grave para você estar fazendo uma biópsia, né? O renal com aumento da creatinina ou proteinúria, e o pulmonar com aquela hemorragia pulmonar com capilarite, ou seja, voltando, não tinha falado para vocês, né, que é uma causa de síntoma único, tá certo? E aí, lembrando essas outras manifestações, né? Essas morbidades na gravidez, comportamento recorrente, perda fetal, pré-eclâmpsia, insuficiência placentária. Cada vez mais hoje em dia a gente valoriza as manifestações não trombóticas, né? Que a nossa paciente tinha todas essas aqui que eu dei como exemplo, né? Plaquetopenia, anemia hemolítica autoimune, valvulopatia, tá certo? A valvulopatia dela provavelmente foi pelo SAF, né? Muito antes dela evoluir com esse episódio de SAF catastrófico. Outras alterações que são inespecíficas, que realmente eu vou falar mais para frente, você vai dosar esses anticorpos antifosfolípicos, né? Mas, por exemplo, já pode ser uma pista o TTPA prolongado, né? Porque, na verdade, vou detalhar um pouquinho mais na frente, por que esse paciente pode ter um TTPA prolongado, sem ter nenhum problema de deficiência de fator da coagulação, certo? VDRL falso positivo. O que é o VDRL, pessoal? Tem que tentar relembrar. Para que serve o VDRL? O que ele vê exatamente? Sífilis, né? Ele vê exatamente o quê? Você pega o VDRL, você está tentando ver o que exatamente?
vocês acham? Você está tentando ver anticorpos contra antígenos da sífilis? É um teste treponêmico ou não treponêmico? Não treponêmico. Então você não vai ver antígenos da sífilis. Você vai ver outras estruturas que normalmente derivam das células infectadas. Quando elas morrem, elas liberam essas substâncias. E, consequentemente, é produzido anticorpos contra elas. E aí você vai tentar detectar no teste VDR, que normalmente é cardiolipina, colesterol e leptina. Então, quem tem anticorpo anticardiolipina, que é um dos anticorpos da SAF, pode ter o VDR falso positivo. Falso porque assim não é sífilis. Você pensa que o VDR positivo por sífilis, não. Ele é positivo porque o paciente tem anticorpo anticardiolipina. E aí, quando você pede o teste treponêmico, está negativo. Certo? Então já é uma pista para alguma pessoa, razão pedir um VDR, deu positivo, e o teste treponêmico, seja um teste rápido, seja um FADS está negativo. Opa, será que não tem outra condição, né? Por exemplo, uma presença de anticorpo antifosfolípido? Lembrar que é muito mais frequente ter anticorpos antifosfolípidos no lúpus do que na população geral, né? 30% dos lúpus podem ter anticorpo antifosfolípido. Então, se o paciente tem lúpus, você já fica muito mais atento para ver se ele tem um SAF associado. Certo? E aí, voltando para os anticorpos, pessoal, interessante que ele tenha pelo menos um desses aqui. E aí, 2 anticorpos são realmente testes imunológicos. Você vai dosar o anticorpo, né, geralmente por ELISA, que é o anticardiolipina e o anti-beta-2 glicoproteína 1. No passado, a gente valorizava igual IgM e IgG, né, mas já há algum tempo, já viu que o IgM tinha muito menos correlação com trombose. De forma que, no último consenso, a gente não pode dar o diagnóstico de SAF se tiver só IgM, tá certo? Então vai ter que ter ou um anticoagulante grupo, ou um anticardiolipina IgG, ou um anti-beta-2 glicoproteína IgG. Se tiver os 3, melhor ainda. E, isoladamente, o que tem mais correlação com trombose é o anticoagulante lúpico. O detalhe, pessoal, do anticoagulante lúpico é que, como o próprio nome indica, ele não é um teste imunológico. Então, na verdade, o que acontece com esses antifosfolípidos? Eles vão agir na coagulação fosfolípido dependente, certo? E in vitro, ou seja, quando você vai fazer o teste no laboratório, ele causa prolongamento do tempo de coagulação. Ele tem um efeito anticoagulante in vitro. Na pessoa não, é o contrário, é o que tem mais relação com trombose. Mas como in vitro ele tem sensação anticoagulante, ele é chamado de anticoagulante. E não porque foi detectado primeiro em paciente com lúpus, mas hoje em dia a gente sabe que você pode ter SAF e não ter lúpus, né? E aí, você faz uma série de eventos de coagulação para inferir que tem esse anticorpo lá agindo na coagulação fosfolípido dependente. Mas você não dosa diretamente o anticorpo como você faz no anticardiolipina e no anti-beta-2, tá certo? E aí como é que você faz, pessoal? Só aqui uma rápida, que é interessante que vocês entendem um pouquinho como é que é feito esse exame. Então, o primeiro passo é você mostrar realmente que o tempo de coagulação está prolongado e não tem essa ação in vitro. Então, você pode até fazer um TTPA e esse TTPA está prolongado. Aí é aquela história que eu falei no slide anterior. Você pode ter um TTPA prolongado sem o paciente ter nenhuma deficiência de fator da coagulação, sem estar usando nenhum anticoagulante, tá certo? Inclusive, esse TTPA, no contexto do SAF prolongado, ele não está associado com sangramento, pelo contrário, né? E aí, mas aí é importante, todo TTPA prolongado, ou esse teste que é chamado de teste de veneno da vida de Russell, que é até mais sensível, né? Só vai estar prolongado no SAF? Não, é importante você descartar as principais causas, né? Então, por exemplo, uma causa até mais comum é o paciente ter alguma deficiência de fator da coagulação, tá certo? E aí, para ver se tem ou não, você vai justamente misturar esse soro do paciente com soro normal em fator da coagulação. Porque aí, se o paciente tiver uma deficiência de fator da coagulação, você vai corrigir. Então, por exemplo, se corrigiu aquele tempo que estava prolongado, aí o problema não é o anticorpo que está agindo lá na coagulação fosfolípido dependente, o problema é a falta de um fator da coagulação. Então você afasta o anticoagulante lúpico e vai pesquisar que deficiência de fator da coagulação esse paciente tem. Não tem, né? Não corrigiu. Obrigatoriamente é um anticorpo, né, antifosfolípido, que está
causando isso? Não. Você pode ter outros anticorpos que não tem nada a ver com fosfolípido que podem, às vezes, estar prolongando esse tempo de coagulação. Então, você faz um teste que a gente chama de teste de neutralização. Tem um anticorpo lá que vai agir na coagulação fosfolípido independente. Você vai dar um excesso de fosfolípido com o objetivo de neutralizar aquele anticorpo, né? Vai sobrecarregar aquele anticorpo. E aí aquele tempo de coagulação que estava alto, ele vai cair. Quando isso ocorre, você confia, tá certo? Por isso, pessoal, que, por exemplo, isso é importante vocês entenderem, que vocês vão entender, por exemplo, que o paciente não pode estar tomando heparina, não pode estar tomando Marevan e dosar o anticoagulante lúpico. Porque, como são uma série de testes de coagulação, se o paciente estiver usando um anticoagulante, vai interferir no resultado, tá certo? Diferente desses outros, que são testes imunológicos, que você pode fazer independente. Bom? Então, para resumir, você precisa ter um desses três para realmente dizer que o paciente tem critério clínico laboratorial para critério imunológico para o SAF, né? E aí, pessoal, vamos agora falar especificamente da SAF catastrófica, né? Que é uma complicação rara, potencialmente fatal dos anticorpos antifosfolípidos, que aí o que chama a atenção é justamente isso, que você vai ter múltiplas tromboses acometendo vasos de tudo qualquer tamanho. E isso num período curto pequeno, tá certo? Geralmente de horas a dias, a gente convencionou um intervalo menor do que uma semana, certo? E aí, tem esses critérios, né, que trombose em pelo menos 3 órgãos, com intervalo de menos de uma semana, você documentar uma trombose microvascular em pelo menos um órgão confirmado por biópsia, e a questão dos anticorpos antifosfolípicos. Isso é importante, pessoal. Às vezes, o paciente, por exemplo, algumas infecções podem induzir a presença de anticorpo antifosfolípico transitoriamente, e aí não tem muita correlação com trombose. Então é importante na SAF, sempre que possível, você documentar que esses anticorpos são persistentemente positivos. E aí você repete com 12 semanas, né? Se convencionou repetir com 12 semanas, se ele continuar positivo, ele realmente é persistentemente positivo. Certo? Esses critérios aqui, pessoal, são muito complicados, porque na prática, quase sempre, assim, é muito difícil preencher, porque, por exemplo, é um paciente muitas vezes muito grave para você estar fazendo qualquer tipo de biópsia, tá certo? Com frequência é um paciente que está extremamente plaquetopênico, né? Então também você não tem como fazer a biópsia, tá bom? Então você pode ter uma evidência de envolvimento microvascular, como eu falei antes, né? Por envolvimento, você detecta um livedo racemoso, você tem um aumento de creatinina e ou proteinúria que você não tem uma causa aparente, tá bom? E aí, e aqui, pessoal, eu achei interessante, justamente esse contexto de diagnóstico inicial, porque aquela nossa paciente, realmente, ela cursou uma síndrome de microangiopatia trombótica, como vocês bem falaram, né? O que caracteriza essa síndrome? A anemia hemolítica microangiopática, né? A presença dos esquizócitos, plaquetopenia e a falência de um órgão que normalmente é o rim. E as causas são várias, como vocês bem falaram, né? E aí eu trouxe aqui um diagnóstico diferencial, salientando o que você usa principalmente para diferenciar uma da outra, né? Então, no PTT, o que vai ser fundamental, esse perfil de atividade da ADAMS-13, né? Na PTT está abaixo de 10%. Na síndrome hemolítica urêmica, normalmente o paciente tem uma diarreia com sangue, e aí você, se puder, você vai pesquisar essa toxina, que é ela que desencadeia a síndrome hemolítica urêmica, né? A toxina X nas fezes. Você tem a síndrome hemolítica urêmica atípica, que essa é um diagnóstico de exclusão, quando você não acha nenhuma dessas causas, né? Você pode estar diagnosticando uma síndrome hemolítica urêmica atípica. Se puder, não é obrigado, nem todo canto tem, você pode até detectar, né, faz parte da fisiopatologia da síndrome, essas mutações nos reguladores e ativadores da via alternativa do complemento. E lembrar, pessoal, da famosa CIVD, né, que é frequente, infecção grave, paciente com câncer, né, é uma causa importante, né, e relativamente até frequente de síndrome de microangiopatia trombótica. Que aí o que chama a atenção é o prolongamento de TAP e TTTA, a queda do fibrinogênio, em pacientes principalmente com sepsis ou câncer.
E outra causa, a crise renal esclerodélica, que vai ser o tema da próxima emergência, tá certo? Já dando spoiler. Tratamento. Então, são 3 pilares. Não basta só anticoagular. Você tem que imunossuprimir esse paciente também, tá certo? E tentar retirar anticorpos. Ou neutralizá-los, né? Então, a anticoagulação, vocês lembram, né? Você tem essas opções principalmente de anticoagulação aguda, heparina não fracionada, heparina de baixo peso. Lembrando que a não fracionada, que é aquela que você faz em bomba de infusão contínua, você tem que ficar monitorizando pelo TTPA. E esse TTPA, se ele é de base prolongada pelo anticoagulante lúpico, não tem como você fazer. Então, você vai ter que fazer uma preparação subcutânea, certo? Que aí você não precisa estar monitorizando. Heparina de baixo peso molecular, se o paciente estiver em hemodiálise, complica seu uso, é uma contraindicação. Então, você vai selecionar os pacientes muito em razão de eventuais contraindicações. E o varfarin é aquilo que você usa a longo prazo, né? Que normalmente o paciente, quando vai usar cronicamente, você manda ele para casa com o varfarin, tá certo? A gente tinha muita esperança, pessoal, nesses novos anticoagulantes orais, né? O Paroxaban e os outros. Infelizmente, na SAF eles não funcionaram bem. Então, ainda é a varfarina mesmo a longo prazo, tá certo? E como eu falei, no SAF microvascular, né, que é o que está mais, inclusive, presente na SAF catastrófica, mas que pode ter também um SAF microvascular obrigatoriamente sem uma SAF catastrófica, você tem inflamação, né? Você tem ativação do cérebro endotelial, plaqueta, neutrófilo, ativação do complemento, mediada por esses anticorpos antifosfolípicos, tá certo? Daí a história de imunossuprimir e tentar retirar esses antifosfolípicos com a plasmafese ou neutralizá-los com a imunoglobulina humana, tá bom? Esse é o racional, tá certo? E assim, aqui é mais latite de curiosidade, casos super refratários, você pode estar usando rituximab, né, que é um anticorpo contra o linfócito B. E como tem realmente essa ativação, principalmente na via alternativa de complemento, você pode estar usando esse anticorpo contra a porção C5, né, do complemento. Tá bom? Oi. Teve um anticoagulante infusório, não mexe com TAP. E não é sempre. Você pode ter um anticoagulante positivo e o TTPA normal. Eu falei o TTPA, por isso que, na verdade, quando você vai fazer um anticoagulante louco, você faz pelo menos, na verdade, aqui é pelo menos você faz pelo menos esses 2 testes aqui, o TTPA e o teste de da vida de Russo. Às vezes o TTPA está normal, mas o teste de veneno de Russo está prolongado, e você já procede, né, para as outras etapas. Basta um deles estar prolongado, tá bom? Certo? Mas o TAP não altera, não é uma coagulação dependente de fosfolípido, tá? Certo? E aí, pessoal, de outro caso clínico, né? Então, já começa dando um diagnóstico, mas aí vamos detalhar um pouquinho. Então, homem de 36 anos foi diagnosticado com esclerose sistêmica há 1 ano, devido a um espessamento progressivo da artéria em mãos, antebraços, face, tórax, abdômen e pernas. Tem um fenômeno de Raynaud, vocês lembram, acho que lá da minha aula do S4, o que é o fenômeno de Raynaud, pessoal? Como é que você diz que o paciente tem um fenômeno de Raynaud? Vocês lembram? Não? É muito simples, porque nem todo fenômeno de Raynaud é patológico. Na verdade, 90% dos fenômenos de Raynaud são benignos, né? Basicamente, é a vasoconstrição das extremidades em resposta ao frio. Então, você vai ter os veios pardos ou cianóticos em resposta ao frio. Aí você vai ver se é um Raynaud benigno ou um Raynaud patológico. Tá certo? Aí vai. Né? E aí, esse paciente tinha a caporoscopia alterada, né, que demonstrava esse padrão SD, tinha desmotilidade esofágica, tinha um frango positivo nesse padrão nuclear, tinha esse anticorpo anti-RNA protease 3, que é um anticorpo específico para esclero, tá certo? E foi iniciado o metrexate, pensando muito na pele, né, para tratar a pele,
que acabou sendo suspenso por intolerância gastrointestinal, 2 meses antes, amlodipina para tratar o Renault, pantoprazol e dopteridona para tratar a desmotilidade esofágica. Na verdade, tudo sintomático. Né? O Renault e a desmotilidade esofágica, pessoal, não tem tratamento assim, modificado da doença. Você faz um tratamento sintomático. Na esclero, realmente é a doença que o tratamento talvez deixe menos a desejar das doenças autoimunossistêmicas. A doença mais grave, né? A doença mais grave da reumatologia. Aí comparece a emergência, se queixando de astenia, anorexia, mal-estar, dispneia progressiva há 1 mês, além de oliguria há 3 dias. Nossa, a outra sempre não tem. Mas não é. Aí PA, pulso e frequência, PA estava alterada, né? 174, 127, frequência pulso 88 e frequência respiratória 22. Uma saturação 95 em ambiente. Exames laboratoriais, hemoglobina de 8,6, plaqueta de 87.000, com presença de esquizócitos, mais uma vez os esquizócitos, né? Certo? Já adiantando, 50% das crises renais esclerodermas cursam com a síndrome da microangiopatia trombótica, né? Para ver que nem tudo é PTP mesmo, né? Então, os 2 casos de que não são PTP. E aí, LDH alterado, pela questão da hemólise, né, microangiopática, e aí ureia e creatinina bem alterados, potássio, né, sumário de urina, 2 coisas de proteína, 15 hemácias, e raio-x de tórax com sinais de congestão pulmonar. Tá certo? Esse paciente foi internado na UTI, iniciado captopril. Vocês estranham, pessoal, esse captopril? Paciente perdendo função renal, vocês já começaram a ver esses aspectos práticos. Tratamento de pressão que está com emergência hipertensiva, urgência hipertensiva. A gente vai detalhar um pouco. Aí após 1 hora baixou, 143 para 129, e o captopril foi gradualmente aumentado com o objetivo de atingir a dose máxima tolerável de até 300 mg. No segundo dia, o paciente teve que entrar em hemodiálise, tá certo? Continuou piorando, o captopril foi mantido, né? E até aumentaram. Isso é a grande diferença, pessoal. Se você não soubesse que esse paciente tinha esclerose sistêmica, nunca você estaria fazendo captopril e o paciente perdendo função renal, você aumentando o captopril. Normalmente é uma contraindicação do captopril em qualquer outra circunstância, menos na crise renal escleroderma. Então faz toda a diferença e captopril basicamente vocês vão ver a mortalidade sem o captopril é altíssima. Então, você suspeitar que esse paciente tem hipertensão maligna relacionada à esclerose sistêmica vai definir se esse paciente sobrevive ou não. Mas se você não suspeitar que ele tem esclerose sistêmica, você nunca vai ficar aumentando esse captopril. Pelo contrário, você vai suspender à medida que a função renal começa a piorar. Certo? No caso aí não, ele continuou sendo aumentado até atingir o controle da PA no 3º dia e aí foi transferido para a enfermaria. Aí, após 1 semana, teve uma melhora parcial da função renal, sendo suspensada em hemodiálise e recebendo alta hospitalar. Já não apresentava mais plaquetopenia nem esquizócitos, né? Então estava resolvida a microangiopatia trombótica. Não recuperou totalmente a função renal, mas saiu da diálise, né? Atualmente no E58, creatina 2,4, usando só o ramipril, né? No momento esse paciente foi imunossuprimido, né? Não tem indicação de imunossuprimir na crise renal escleroderma, tá certo? E aí, pessoal, antes de mais nada, eu quero lembrar que para dar um diagnóstico de crise renal escleroderma, você tem que saber que o paciente tem esclerose sistêmica. E vocês vão ver na frente, pode ser uma manifestação bem precoce da doença. Então, esse paciente pode chegar numa emergência sem ainda ter tido esse diagnóstico. E aí, se o médico, teve um caso recentemente, não foi lá no maior, foi lá no HGF, mas tem um médico que trabalha nos 2 hospitais, ela cuidou. O médico da emergência suspeitou, o paciente entrou com caso de emergência hipertensiva, né? E aí o médico da emergência suspeitou que o paciente tivesse esclerose, viu os estigmas da esclerose sistêmica, aí chamou eles, aí confirmou, o paciente escapou, né? O creatinina um pouco alterado, mas escapou. Se esse médico não tivesse suspeitado, tivesse tratado habitualmente, né, com uma hipertensão maligna que causa outra, esse paciente não teria tido a menor chance. Então, para isso, você tem que
relembrar como é que você, pelo menos, suspeita de um paciente com esclerose sistêmica. E aí você vai suspeitar muito pela pele, aí esse sinônimo, e pelo Raynaud. Então foi isso que eu quis trazer, porque vai estar presente em praticamente todos os pacientes. Então, esse espessamento é característico, os dedos quase sempre envolvidos, tá certo? De forma que quando você tem esse espessamento nos dedos, que vai para outra região do corpo, você já pode, de certa forma, até dar o diagnóstico. Não é tão simples assim, mas é muito sugestivo. E aí, pessoal, às vezes, a manifestação cutânea já está tão evoluída que você pode ter aquele chamado diagnóstico de rua. Né? Você vê esse paciente passando no shopping, você olha para a cara dela, você já consegue dizer, esse paciente tem uma face esclerotécnica. Ou seja, não tem nenhuma outra doença que daria esse aspecto. Que é quando você vê realmente. Ajuda também se você já conhecia a pessoa antes, né? Às vezes a gente pega uma foto anterior da paciente para comparar, né? Mas aí o nariz fica bem afilado, o lábio fica bem afilado, tá certo? O paciente fica com a expressão realmente sem ruga, né? Com a pele bem esticada, bem espessa. Tem essas telangiectasias, ó, são várias, né? Que normalmente estão presentes. E aí você pede o paciente para abrir a boca, aí ele tem essa abertura oral diminuída, que a gente chama de microstomia. Então aqui fica muito fácil, tá certo? E aqui uma foto de uma paciente nossa com Raynaud, né? Então vocês estão vendo, né, os dedos bem cianóticos no frio, tá certo? Você tira do frio, o dedo volta ao normal. Que para dizer que tem Raynaud é basicamente aquilo que eu falei. Você tem que caracterizar que o paciente tem palidez e ou cianose em resposta ao frio, tá certo? O paciente pode até ter uma terceira fase, que é quando resolve a vasoconstrição e tem uma vasodilatação, e aí o dedo ele fica avermelhado, né? Fica hiperemiado, mas isso aí não é importante. O importante, se o paciente, você flagra, ele tem uma história bem consistente, que os dedos ficam frios, ou ficam cianóticos ou pálidos, quando é exposto ao frio, você já pode dizer que esse paciente tem um fenômeno de Raynaud. Que 90% dos casos é benigno, não está associado com nenhuma doença, mas pode estar associado, inclusive, com a esclerose sistêmica. E praticamente todo paciente com esclerose sistêmica tem fenômeno de Raynaud, né? Mais de 95% dos casos. Geralmente é o sintoma inicial, né? Então às vezes ele vem até antes mesmo do espessamento da pele. E aí basicamente você vai dizer que o paciente tem crise renal esclerotérmica quando ele tem esclerose sistêmica e se apresenta com hipertensão acelerada e injúria renal aguda, tá certo? Simples assim. É uma manifestação relativamente incomum da esclerose sistêmica, tá bom? Isso que eu falei, eu já tinha mencionado para vocês, como é uma manifestação bem inicial, 75% dos casos ocorrem com duração menor do que 5 anos, teve até um estudo que o paciente teve o diagnóstico de esclerose sistêmica, em 22% dos pacientes, eles tiveram esse diagnóstico porque se apresentaram com crise renal esclerotérica. Então, se o médico da emergência não suspeitar, dificilmente esse paciente vai sobreviver. E aí tem esse risco aumentado na presença desse anticorpo, né, anti-RNA polimerase 3, e quando o paciente está usando prednisona em altas doses. Por isso, pessoal, que na esclero, geralmente a gente evita estar usando o corticoide em altas doses, tanto porque não funciona tão bem como nas outras doenças autoimunes sistêmicas, como porque predispõe essa complicação muito grave. Certo? 50% dos pacientes vão apresentar a anemia hematolítica microangiopática, tá certo? A disfunção de órgão-alvo vai ser variável, né? Em qualquer hipertensão maligna, pode ter uma retinopatia hipertensiva, pode ter uma encefalopatia hipertensiva, pode ter uma insuficiência cardíaca aguda, tá certo? Biópsia renal normalmente não é necessária, mas se você biopsiar, vai ser igual a qualquer hipertensão maligna, né, com essas alterações microvasculares que vão levar a esse aspecto de casca de cebola. Tá bom? Normalmente você não precisa biopsiar, não. Só em caso que você está na dúvida do diagnóstico, né? Será que esse paciente não tem um glomerulonefrite? Mas em condições normais é o mesmo caso, você não precisa biopsiar, não. E aí o tratamento, pessoal, realmente é interessante. Porque assim, o inibidor de ECA já é usado há muito tempo, mas ele foi revolucionário.
E aí, quando você começou a usar a dieta, você viu que a taxa de sobrevida aumentou bastante, né? Porque muitas vezes você tratava com outros antipertensivos, e aí o desfecho era péssimo. Eu vou até explicar um pouco mais na frente por que é tão interessante. E aí, lembrando que mesmo com IECA, ainda é uma doença muito grave. Ainda mata 20% em até 6 meses, e 19 a 40% acaba perdendo o rim, mesmo que sobreviva. Tá certo? Vai para a hemodiálise, pode eventualmente você fazer o transplante renal depois. O tratamento, você vai estimar a gravidade, e aí você estima principalmente pelos valores de PA. Então, por exemplo, se já tem um PA sistólico maior que 180 ou 110 na diastólica, já é um paciente que você vai ter que tratar realmente com uma emergência hipertensiva, tentando baixar essa pressão de 10 a 20% na primeira hora, certo? Usando o IECA, ou se for necessário, você não vai poder começar o IECA em dose máxima, você vai aumentando dia após dia, né? Você associa o IECA com algum outro hipertensivo. Mas o IECA é o que vai, em última análise, salvar esse paciente. Então você inicia o IECA o mais rápido possível e vai aumentando. O paciente piorando, você continua aumentando. A pressão caiu, está usando 2 antipertensivos. Diminui o outro e aumenta o IECA se for possível. Tá certo? Geralmente esse controle da pressão vai levar 3 a 5 dias, né? Não é imediato não. E isso é importante, pessoal. Mesmo que a pressão continue mesmo que a função renal continue piorando, você deve manter esse ECA, tá certo? Por que os braços são inferiores ao IECA? Né? A gente aprende, boa parte das vezes é IECA ou BRA, né? Porque os IECA tem um efeito adicional em relação ao BRA, que ele inibe a degradação das bradicininas, né? Que é um vasodilatador importante para a recuperação da função renal no paciente com crise renal esclerodémica. Então, esse aumento da bradicinina que você vê só no IECA é fundamental para essa recuperação. E você não tem com BRA. Então, a primeira linha é IECA e não BRA. Tá certo? E, claro, você pode adicionar outros fármacos, porque assim, você vai ter que ir aumentando gradualmente esse IECA, né? Você não começa com dose máxima. Aí, se for o caso, faz nitratos endovenoso, bloqueador do canal de cálcio, clonidina, tá bom? Evita beta-bloqueador, que pode ser deletério para o rim. É muito grave, né? Então, a hemodiálise, mesmo que temporariamente, requer pelo menos 60% dos pacientes. E aqui, pessoal, só resumindo, né? Fluxogramazinho, lembrando que é uma emergência, né? Daí eu vou trazer aqui para a aula. Se o paciente tiver aqueles sinais de gravidade, esses 3 aqui, você já bota esse paciente na UTI, pessoal. Então ele já tem que ir direto para a UTI. E aí, essa história de envolvimento, tentar baixar a pressão mais rápido ou menos rápido, dependendo se é. Muito lembrando aquela história de emergência hipertensiva, urgência hipertensiva. Então, se tem algum desses sinais aqui, você vai tratar com uma emergência hipertensiva, consequentemente, você tem que diminuir essa pressão arterial média em 10 a 20% na primeira hora, né? Se não tiver, você pode fazer aquele tratamento da urgência hipertensiva e você vai baixar a sistólica em 20 milímetros ou a diastólica em 10 milímetros, usando o antihipertensivo oral, né, com esse objetivo em 24 horas, não seria mais na primeira hora, tá bom? Primeira linha sempre os IECA, né, eventualmente, tá bom? Então, pessoal, era isso, né?